Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei. Se você é fã do Yu-Gi-Oh! GX e por algum motivo quer jogar com alguns decks, mas não tem suportes novos para nenhum deck, tem! Agora tem! Porque na coleção de Phantom Nightmare vieram suportes para o deck de Yubel. Pois é, Yubel. A coleção de Phantom Nightmare, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, trouxe várias coisas impactantes pro competitivo, mas trouxe coisas também off-meta, certo? E nesse caso nós vamos falar sobre o deck de Yubel, que caso você não conheça, é simplesmente essa menininha aqui, que aparece lá no anime do Yu-Gi-Oh! GX, inclusive, certo? Novas cartas vieram para Yubel nessa coleção e, pasmem, novas cartas melhores ainda vêm na próxima coleção e deixa o deck jogável. Então, se você tem interesse por algum motivo de usar o deck de Yubel, hoje nós vamos acompanhar um pouquinho sobre ele e entender como ele funciona, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Antes de você prosseguir com o vídeo, galera, te dar um recadinho muito rápido, tá? Rapidinho. Primeiro, lembrar que você pode usar aqui o meu cupom, né? Esse cupom aqui pra fazer suas compras dentro da MyPcards, tá? Use o meu cupom TEIXERO5 pra ganhar 5% de desconto nas suas compras. E além disso, nós vamos ter um torneio de Master Duel nesse fim de semana. Começa, na verdade, vai ser na sexta-feira, né? Na noite da sexta-feira, a partir das 19 horas. E se você quiser participar desse torneio de Master Duel, que vai ser um mata-matazinho ali, um torneio de tiro curto, bagulho rápido, no Master Duel, melhor de 3, com Maxi banido. O resto da pool é exatamente igual ao que já tem no Master Duel. A banlist de lá vai ser a mesma que tem no jogo, com exceção do Maxi, que não vai estar disponível, certo? Então participe do torneiozinho. Para poder participar é só você seguir o Discord, né? Aí na descrição tem o Discord do canal, você vai acessar. Eu corrigi o link que estava quebrado aparentemente, e aí você acessa o Discord. Lá vai ter a guia torneios, avisos, dá uma lida para saber certinho como funciona, e para participar basta mandar a tua decklist no Master Duel, incluindo cartas de side, pro Marquito, Mark Shadow, e aí na sexta-feira a gente começa esse torneio, tá? Então não perca essa oportunidade de ouro de passar vergonha e ser humilhado em público, porque vai ter live, obviamente, falando disso, né? Então, dito isso, vamos ver o que o Bel faz. O assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tenho o esboço de um deck de Yubel, né? Então, pra gente poder ter o mínimo aparato, na verdade, antes de falar das coisas em si do deck, eu quero só trocar pra essa tela aqui. Bum! E nessa tela é a tela da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, onde eles listam os torneios que aconteceram. E dentre esses torneios que aconteceram, se eu não me engano, tem mais algum, né? Mas esse regional aqui, ó, que rolou nos Estados Unidos, com cerca de 300 pessoas aproximadamente, teve essa configuração de top aqui. E os coitados foram a loucura, porque nesse regional você teve aqui uma fatia gigantesca de Fire King, o que é de se esperar no formato, né? Quem ganhou foi Fire King, o vice, Fire King, top 4, Fire King VW. Pois é, mais Fire King, Castira e Yubel. Tá aqui o deck de Yubel. E aí ele fez top em um regional. E nisso tinha gente falando: ô, você não viu que o Yubel topou o regional? Eu vi! Tá aqui! Porra! E aí o esboço de deck que o cara usou foi esse aqui. Esse foi o deck de Yubel que o amigão usou. Como você pode ver, tem as cartinhas de Yubel, tem uns Turgardzinho aqui, e ele usa um packzinho de Unchained, né? Porque os monstros de Yubel são Fiend, então dá pra você colocar uma sinergia interessante e tem interações com destruições. A sinergia com Unchained fica um pouco clara quando você fica sabendo disso, né? Então, se você, coitado, tem quer algum respaldo competitivo para poder usar esse deck, tá aí. Esse deck foi capaz de topar em um torneio nos Estados Unidos com 300 pessoas aproximadamente, tá? Então, esse é o respaldo pro deck. Agora a gente volta pra decklistzinha aqui, certo? E nós vamos comentar um pouquinho sobre ele. Cara, eu acho que eu tenho que tirar o logo daqui, né? Porra, eu não tinha planejado isso antes, mas eu acho que é o que tem que acontecer, ó. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Não. Baixa aqui. Profissionalismo, gente, tá ligado? Tá ligado que eu sou profissional, né? Profissional da bola. Beleza então, meus amigos. Então, aqui tá o deck de Yubel.
Yubel, tá? Lembrando, isso não é um profile e essa decklist é exatamente a decklist do cara que fez o top naquele regional e tem variações e variações e variações. É só pra... O vídeo é só pra te apresentar o deck e contextualizar você sobre ele, certo? Agora, do que se trata o deck? Bom, o deck foi feito em volta de uma carta que já existe, que é essa menininha aqui, a Yubel. O nome dela é só Yubel. Ponto. Essa carta não pode ser destruída por batalha. Você não toma dano de batalha envolvendo essa carta. Antes do cálculo de dano, quando esse face-up é attack position, card é atacado por um monstro do oponente, você inflige dano no oponente igual ao ataque do monstro, certo? Então, basicamente, esse é um efeito que alguns monstrinhos compartilham, esses monstrinhos de Yubel. Ele não morre em batalha, você deixa ele em ataque, e se o cara bater nele, o cara toma o dano, como se fosse um Mikanko. É de se esperar que você tenha as mesmas dificuldades que o Mikanko por causa disso, porque não é só essa Yubel que tem esse efeito, outros monstros também tem, mas você pode bater, só que se o cara não tiver monstro, você não consegue matar ele. É um pouco triste, mas é assim que funciona. Além disso, ela tem um efeito desnecessário que durante a sua end phase, isso não é opcional, é mandatório. Tribute um outro monstro ou destrua essa carta. Então, pra Yubel ficar no campo, você vai ser obrigado a tributar um outro monstro, senão a Yubel não fica lá. E a gente precisa que a Yubel fique lá. E além disso, quando essa carta é destruída, exceto pelo próprio efeito, né? Então, se na end phase você não tem outro monstro pra tributar, a Yubel é destruída. Mas esse efeito não conta pra trigar esse último efeito dela. Então, quando ela é destruída, exceto pelo próprio efeito, você vai poder fazer summon de um Yubel Terror Incarnate da tua mão, deck ou cemitério. E aí você fica escalando para as formas monstruosas da Yubel, né? Então, essa é a cartinha que existia, certo? Mas a Konami lançou cartas novas em Phantom Nightmare para poder deixar o deck contemporâneo. E essas cartas são a Spirit of Yubel, a Sansara de Lotus, a Nightmare Pain, que é essa spell contínua aqui, e essa trap também, né, a Eternal Favorite, e por fim você tem uma fusão aqui no teu extra deck. Essas são as cartas novas que vieram em Phantom Nightmare e tem mais cartas pra vir na próxima Main Collection, que é esse bichinho aqui e essa spell aqui, que vão melhorar bastante o deck. Mas por hora o que nós temos são essas cartas. E o que elas fazem ter, você me pergunta? Eu te digo, meu amigo, a Spirit of Yubel é a melhor carta do deck, né? Ela compartilha de características como a Yubelzinha ali, né? Não pode ir por batalha e não toma dano de batalha envolvendo essa carta. E só isso. Ela não dá dano no oponente igual ao ataque do monstro. Se essa carta é destruída, simplesmente destruída, pode ser por batalha ou por efeito, você pode Special Summon um dos seus Yubel. E aqui é importante você lembrar da questão de rulings, de regras do jogo. Ela tá listando, o texto dela lista Yubel, entre aspas, só. Ela não diz Yubel Monsters, ele diz Yubel. Ou seja, ele tá se referindo especificamente a essa Yubel aqui, que eu vou chamar de Yubel amarela ou Yubel vanilha, tá? Então ele se refere a essa Yubel aqui, certo? Não é outro monstro que tenha Yubel no nome, é especificamente a Yubel amarela. Então, se ela é destruída, você pode Special Summon um Yubel que tá banida na tua mão, deck ou cemitério, né? Morreu, colocou a Yubel no lugar. Além disso, quando o oponente declara um ataque, você pode Special Summon essa carta da tua mão, POG, e se esse card é Special invocado, você vai poder adicionar pra tua mão ou setar diretamente do teu deck uma Spell ou Trap que mencione a Yubel, tá? Então é outra coisa que a gente tem aqui, né? O Dark Magician acho que foi quem abriu essas portas pra esse tipo de arquétipo existirem, pra você não ter um monte de carta com o nome Dark Magician ou no teu Spell Yubel, sei lá. Eles colocam esses efeitos, né? No Dark Magician, você interage com cartas que listam Dark Magician dentro do efeito. Aqui, essas cartas vão interagir com cartas que mencione a Yubel no texto dele. Se mencionar a Yubel no texto, essas cartas interagem. Então, esse aqui é o efeito dessa carta, que é a melhor cartinha e é o que faz tudo funcionar. Além dela, você tem a Sansara de Lotus, que ela tem alguns efeitos. É um Fiend nível 1, né? 0 de ataque, 0 de defesa. Inclusive, a Yubel também tem 0 de ataque, 0 de defesa. Todas elas são assim. E você já vai ver que tem uma sinergia clara com algum deck que já existe com essas características. Essa menina diz que você pode tributar ela como custo. Special Summon um Yubel monstro do teu deck. Percebe a diferença? Yubel monstro. Então a Sansara pode invocar a Spirit of Yubel, tá? Esse é um ponto importante. E aí a Spirit Yubel triga, seta uma spell, papapá. Beleza. Além disso, ela tem outro efeito. Durante o turno do oponente, quando um efeito de um monstro é ativado, enquanto você controla um monstro Yubel, você pode, Quick Effect, tributar essa carta como custo e ativar, e o efeito do monstro se torna destrua um Yubel monstro
cadê? Destrua um Yubel monstro no campo. Então ela nega o efeito do monstro do oponente, substituindo o efeito dele para ser um efeito que destrói um Yubel teu. É semelhante ao que Campo de Abzector faz, é semelhante ao que a fusão do Dark World faz, né, o grafão. Então ela nega o efeito do oponente, fazendo com que o efeito dele seja matar uma carta tua, certo? Então esse é o efeito. Lembrando que você tiver ela e a Yubel do lado, você vai dar o efeito, o cara tira o efeito de monstro, dá o efeito da Yubel, quer dizer, dá o efeito da Sansara, tributa a Sansara, nega o efeito do monstro e mata a Yubel. Nisso a Yubel vai morrer e vai entregar o efeito, que é invocar esse Incarnate aqui. Que nesse caso, o efeito dele é o seguinte: ele deve ser special invocado por efeito da Yubel somente, e não pode ser invocado de outras formas. Esse card não pode ser por batalha e você não toma dano de batalha envolvendo essa carta. Antes do cálculo de dano, quando essa carta em posição de ataque é atacada por um monstro do oponente, você inflige dano no oponente igual ao ataque do monstro. Mesmo efeito da Yubel, é exatamente a mesma coisa. Só que, durante a sua end phase, destrua todos os outros monstros no campo, todos os outros. E aí, para além disso, quando esse face up card deixar o campo, você pode special summon um Yubel The Ultimate Nightmare da tua mão, deck ou cemitério, e você invoca mais uma forma monstruosa da Yubel. Mas por hora não precisa. Põe esse bicho aqui, ele é um pouco duro, um pouco chatinho de você interagir, e se ele ficar no campo, depois que você fizer essa interação desse carinha aqui do Sansara, esse cara vai matar todos os monstros no campo. Do oponente, obviamente, e o teu, ele diz todos os outros, né? Diz todos os outros monstros, então ele fica lá, tá? Então é meio que isso, muito simples, mas o deck não é meta, ele é simples, mas isso faz com que ele seja jogável. Pra finalizar, os monstros, né, quer dizer, a gente vai pra Spell, que é a Nightmare Pain, que também é o que faz tudo funcionar, porque durante a sua main phase, você pode destruir um Dark, na tua mão ou face up no campo, e se fizer, adicione um Yubel ou uma carta que mencione a Yubel do deck pra tua mão, certo? Exceto a própria Nightmare Pain. Uma carta boa, destrói uma carta, os Yubel trigam, busca uma outra carta, bum, toma. Perfeito. Aí pra prosseguir, ela tem um outro efeitinho aqui, ó. Enquanto você controla um monstro Yubel, os monstros do oponente que podem atacar, devem atacar monstros Yubel. Então o cara não pode só tá na main phase e querer pular pra end phase. Ele tem que passar por dentro da batalha. E se ele passar por dentro da batalha, os monstros dele tem que te bater, tá? Eles são obrigados a te bater. E aí, como os Yubel causam dano no oponente e não morrem por batalha, a ideia é isso. Seu oponente toma dano envolvendo Yubel, monstro. Basicamente isso, tá bom? Então, por exemplo, essa menina só não morre, você só não toma dano. Mas ela não dá dano no oponente. Só que se você tiver a Spell, além de tudo isso dela não morrer em batalha e você não tomar dano, você dá o dano no oponente, tá? Então essa é a carta, que o efeito verdadeiro é só o de fazer vantagem. E pra finalizar a gente tem essa Eternal Favorite, que é uma trap, que ela tem dois efeitos, tá? E aí você pode ativar um desses efeitos abaixo. O primeiro, pode fazer Special Summon de um dos seus monstros Yubel que tá banido no teu cemitério, beleza? Nenhum jogador pode ativar cartas ou efeitos quando o monstro é Special invocado, tá aí. E o último efeito é que se você controla um Yubel amarelo, tá? Tem que ser o Yubel amarelo. Descarte uma carta e mande esse face up card do campo pro cemitério. O que você vai fazer? Fusion Summon, Fusion Monstro Teu Deck, tranquilo. Mas usando monstros em qualquer lado do campo como material, incluindo a Yubel, tá? Um monstro Yubel, não precisa ser Yubel amarelo, mas incluindo o monstro Yubel. Ou seja, você faz um Super Poly. Falar que é um Super Poly é um pouco errado, você faz um All Bite, tá? Porque o Super Poly usa só os monstros do oponente, você pode usar só os monstros do oponente. Essa carta não. Você tem que usar a Yubel e aí sim você pode usar monstro do oponente. Como o All-Bite faz, né? O All-Bite tem que ser usado como material também. Senão a fusão não acontece. Então, essa carta deixa fazer um pseudo Super Poly. Te deixa dar um All-Bite no oponente. Então você pode usar a Yubel e o monstro do oponente para poder fazer algumas fusões. Podendo ser a própria Yubel do deck, que é o material de fusão dela é um monstro Yubel mais um ou mais monstro de efeitos no campo. E aí você acaba, nesse caso, isso burla um pouquinho, porque eu não preciso ficar procurando os monstros, porque se eu ficar fazendo só o Starving Venom, pô, a Yubel é um Dark, eu tenho que usar um Dark do oponente. O Garura é dois monstros com o mesmo tipo e atributo. A Yubel aqui é Fiend Dark. Quem no formato é Fiend Dark pra eu poder fazer um Garura? Ninguém. Mas essa fusão de Yubel, ela te ajuda pra cacete, porque ela é feita com Yubel mais um ou mais monstros de efeitos no campo. Ou seja, se o cara tem 6 monstros no campo e você tem uma Yubel, você faz isso aqui e usa simplesmente todos os monstros do oponente mais a tua Yubel. E aqui que tá a jogada forte. Você dá um Super Poly cheio,
tem que ter a Yubel com material, tá? A Yubel tem que estar junta, mas você pode usar todos os monstros do oponente, porque ela é feita com um ou mais monstros de efeito no campo, tá? E aí você acaba desmontando mesas do oponente por causa disso. A Trap dando Super Poly, chupando a tua Yubel junto com todos os monstros do oponente e fazendo essa fusãozinha. É aí que tá a mágica do deck, é isso que você quer fazer 100% das vezes, beleza? Quer dizer, a grande maioria das vezes. Então, essas são as cartas. Pra finalizar, só pra te dar o contexto da fusão, ela não faz nada. Ela não faz nada. Se ela é Fusion invocada, você pode infligir 500 de dano no seu oponente pra cada material usado. Foda-se. Serve até pra ganhar no tempo, mas, enfim, nada demais. O resto do efeito é exatamente o mesmo efeito da Yubel. E ela nem deixa monstro no lugar quando ela morre, né? Então, se esse card é Fusion invocado, você causa 500 de dano, não pode ser ele por batalha ou efeitos, e você não toma dano de batalha envolvendo essa carta. E no fim da Damage Step, se esse card batalhou com o monstro do oponente, você inflige dano nele, e se fizer, bana o monstro. Então ela é diferente sim, ela bane o monstro, tá? Então você pode bater, dar o dano no oponente e banir o bicho sem dar alvo. Então é uma carta interessante sim, que serve pra lidar com Flamebergs, princesa que ficarem no campo, porque você dá o dano e bane o bicho, que banir o bicho é muito bom. Então essas são as cartas de Yubel, tá? Nada demais, como vocês puderam ver. Então sozinho é difícil funcionar, então a gente precisa colocar coisas extras pra deixar isso funcionando. E quais são essas coisas extras? Temos algumas. A primeira delas que você vai misturar é com os Dark Beckoning Beast. Esses monstros são usados naquele arquétipo do Sacred Beast, né? Que tem Urias, Raviel, Amon, bababá. E você usa até, eventualmente, dentro do deck de Splight, né? Porque esse carinha aqui, quando ele é normal invocado, você pode adicionar uma carta que mencione o Urias, o Raviel, bababá. E você vai pegar essa spell aqui. Para além disso, esse cara, ele tem o efeito de deixar você dar um normal summon extra de um Fiend 0/0. Então, você pode dar um summon extra de um Fiend 0/0. Normal summon dele é feito, pega outro dele. Quer dizer, é isso mesmo? Eu tô falando errado. Não. Isso. Então, normal summon dele pega a spell. A spell, quando ela é ativada, você vai pegar um monstro que liste, que mencione o Luria, Raviel. Então, você, normal summon dele pega a spell. Ativa a spell, pega outro dele. Aí, como esse tá no campo, ele deixa você dar um normal summon extra. Você pode dar um normal summon extra desse carinha aqui. Bum! Então, em jogada de deck de Splight, você já tem um Gigântica pra fazer, por exemplo. Aqui não é o que a gente precisa, né? Mas para além disso, essa carta tem um outro efeito. Você pode descartar uma carta e escolher um Fiend, né, 0/0 no cemitério e invoca ele pro campo. Então, a engrenagem desse deck não chega na Yubel do deck. Então não é um deck comum, tá? Esse deck não é um deck comum de Yu-Gi-Oh! Como estamos acostumados com o Card Play, onde a engine secundária chega na engine principal. Não é isso. Isso não acontece. Mas, uma vez que eu esteja jogando de Yubel, essas cartas aqui, ó, são perfeitas, porque elas interagem com Fiend 0/0 e eu posso invocar eles do meu cemitério, tá? E esse cara abastece a minha mão para que o custo seja menor. Então, é muito bom ter isso aqui no teu deck, tá? No deck do cara só tinha 2 Beckoning Beast porque tem um Tour Guide, mas se for o caso você pode colocar mais. E pra finalizar, você acaba usando também os Unchained, né? Porque você transforma Fiend genéricos em jogadas de Unchained, é diferente. O Unchained, qualquer deck Fiend consegue chegar em jogada de Unchained, que vocês lembram muito bem como é, né? Você vai fazer aqui a Yama vai dar efeito, e se for via Tour Guide, a Tour Guide invoca o Fiend Rhino, que joga um bicho do deck pro cemitério. E aí, você pode buscar o Charvara com a Yama, por exemplo, tá ligado? O Charvara, quando cai no cemitério, ele vai matar o Escape, e o Escape tem o efeito de escolher um Unchained que você controla e uma carta no campo, destrói ambas, tá? A ideia é passar com Rage no campo, o Rage faz um link usando ele mesmo e o monstro do oponente como material, você faz Little Knight no turno do oponente. A ideia é você poder fazer passar com Rage no campo e Yama no cemitério pra poder dar a trap primeiro, mata o Rage, mata a carta do oponente, e nisso a Yama Trigger invoca o Rage de volta. Aí o Rage vai dar efeito e vai chupar o monstro do oponente pra fazer uma Little Knight. Então essa jogada tira 2 cartas do oponente, né, sem destruir. Manda uma pro cemitério e aí a outra, quer dizer, destrói uma e a outra manda pro cemitério usando como link material pra poder fazer uma Little Knight. A Little Knight entra e tira outra carta do oponente. Então você tira 3 cartas com essa jogada, certo? Sem falar que a Yama, quando ela se bane do cemitério, ela invoca um Fiend qualquer. Não é um Unchained, é um Fiend qualquer. Então você pode invocar até Yubel ou Sansara no turno do oponente, caso você possa forçar essa estourada de carta, né? Então tem isso, cara. Você pode usar ela como extender, porque você vai estourar a carta no teu turno por causa das cartas de Yubel. A sinergia é clara e você tem uma jogada de pressão a mais, com um pouquinho mais de summons, certo? Então esse é o deck. E o que ele faz, você me pergunta? Mais uma vez, eu te mostro. Eu tô no canal desse carinha aqui, que tá disponível aí pra você ver, como você pode ver
ver na tela é esse carinha aqui, ó, o Super Nix, é onde eu vi esse combo. Nós vamos ver uma jogadinha aqui, ó. A jogada é feita com Sansara e qualquer carta, tá? Então você vai dar normal summon da Sansara, efeito tributa, traz a Spirit e o Bell. A Spirit vai dar efeito e vai setar do deck essa cartinha aqui. Não tomamos draw até então. Você vai ativar essa carta, dá efeito, estourar a Yubel e busca a trap. A Yubel que morreu dá efeito pra poder invocar a Yubel amarela do deck, certo? Seta a trap, tem uma carta de descarte, acabou. Na end phase, se eu não tiver outro monstro pra tributar, a Yubel morre e não triga o segundo efeito. Mas aqui nesse caso eu posso fazer a Sansara voltar pra Yubel ter o que tributar. Beleza, é um campo muito fraco. Eu só tenho a Yubel no campo e uma trap setada. Essa trap me deixa fazer Super Poly. A Yubel é um monstro autoprotetivo, e aí quando o cara colocar monstro no campo, eu vou poder ativar meu Super Poly, descartar uma carta e fazer uma fusão. Aqui o maluco só tinha uma carta, mas se ele tiver mais, eu levo mais cartas e faço a fusãozinha de Yubel dando um daninho no oponente. Acabou, tá? É isso. E essa fusão tenta se segurar. É a jogada mais fraca possível que você pode fazer nesse deck. Mas nós temos outras. E o teto vai aumentando a partir daqui, tá? Normal Summon Back Unibish, eu tenho o Loto já na mão. Back Unibish, efeito, pegou a spell. Ativa a spell, efeito, pega outro Back Unibish. E o Back Unibish no campo deixa eu dar o Normal Summon Ash de um Fiend 0/0. Então, eu não preciso invocar outro monstro da deck. Eu posso invocar o Sansara. O Sansara vai dar efeito, tributa e traz a Spirit e o Bell do deck. A Spirit vai dar efeito e aí você seta direto do deck ali a tua spell. Juntos os dois, fez um Yama. Efeito do Yama, pegou aqui um Shiyama, beleza? Você vai dar efeito da spell, spell ativada, mata o Back Unibish da mão pra poder buscar a trap. Pog, já tem parte das cartas da minha jogada aqui. Tá dando o efeito aqui do campo, descartou o Shiyama pra invocar a Spirit do cemitério. A Spirit já deu efeito, né? Então por hora acabou. O Shiyama no cemitério dá efeito, mata a Spirit, volta. E a Spirit que morreu dá efeito pra invocar a Yubel amarela do deck. Tá aí, mano. Essa é uma das jogadas que você pode ter também. Tem que lembrar sempre que a Yubel no final do turno tem que matar uma carta tua. Tem que destruir um monstro teu. Então eu não posso juntar aqui o Shiyama com o Yama pra fazer um Rage, porque se eu fizer isso, a Yubel vai ter que tributar o Rage. Ou então a Yubel morre. Então ou eu jogo de Anti-Energy ou eu jogo de Yubel nesse cenário. Então tem que tomar cuidado. Às vezes falta um monstrinho a mais, né? Tudo bem que nessa mesa aqui o Lotus vai voltar, né? O Sansara vai voltar, ó, na end phase. Ah tá, perdão, o cara desmentiu o que eu falei, né? Porque nesse caso aqui, o cara juntou pra poder fazer o Rage. O Shiyama vai matar uma carta pra menina, né? O Shiyama matou uma carta pra Yama invocar um Fiend do cemitério. Então, calma, deu pra fazer o Rage. Agora, a Yama, eu usei a Yama no meu turno como Extender, não no turno do oponente. A Yama deu efeito e invocou a Yubel de volta, que é um Fiend qualquer. Setou a trap, passou. Agora eu tenho que tributar um monstro, então eu vou tributar... o Sansara volta, perdão. E aí a Yubel vai matar uma carta e você pode matar o Shiyama, tá? E o fim da mesa é esse, o que é bom, mesa boa. Eu falei merda, né? Mas enfim, a mesa é interessante. Eu tenho que ter uma carta na mão pra descartar, beleza. Mas se eu tiver, eu tenho Super Poly pra fazer. Além disso, com o Sansara aqui do lado, o Sansara é uma negação de monstro. Tudo bem que, se o Sansara ativar efeito, o cara vai ter que matar a minha Yubel. Então, toma cuidado de como fazer isso, né? Você pode fazer primeiro a fusão e depois o Sansara faz uma negação, matando a Yubel fusão. O Rage pode dar efeito e chupar uma carta do cara. E nessa jogada não passamos com a trap de Anti-Energy. Foi uma jogada full Yubel, onde os Anti-Energy nos ajudaram a fazer summons pra ter um Rage chupando uma carta e virando Little Knight. Uma jogada decente, sólida. Passando pra próxima jogada aqui. Vamos lá. Agora o cara começou com Back Unibish e a Nightmare Pain. Então, Normal Summon Back Unibish, pegou a spell, efeito da spell, pega outro, ativa a Nightmare Pain, mata o bicho da tua mão pra poder pegar a Sansara, e agora eu tenho o Normal Summon pra fazer. Volta parecido com a jogada anterior. Efeito do Sansara, tributa, traz aqui a Spirit, efeito da Spirit, buscou a trap, juntou, fez a Yama, efeito da Yama, pegou o Shiyama, efeito aqui da contínua, descartou o Shiyama pra invocar a Spirit do cemitério, Shiyama mata a Spirit, Spirit triga, invoca a Yubel amarela do deck, beleza. Agora você vai juntar os dois pra fazer o Rage. Shiyama vai dar efeito, vai matar uma carta tua. A minha no cemitério, a Yama invoca a Yubel de volta. Seta uma carta, a Sansara volta e você tributa alguém. Jogada ficou exatamente igual antes, só que feita de uma forma diferente. Mais uma jogada, Beast e Spirit. Normal Summon Beast, efeito, pegou a spell, ativa a spell, pega outro. Dessa vez eu tenho Spirit direto ao invés do Sansara, tá? Deu Normal Summon Ash invocando outro Beast pra poder fazer a Yama, que vai dar efeito, pegar um Shiyama. Nessa jogada o cara só usa o Shiyama, né? Porque né, nos combos desse cara aqui, ele não chega na jogada de trap. Acho que ele não usa, mas você pode chegar na jogada de trap também, tá?
Fez aqui a Spirit, setou a Nightmare Pain, efeito dela, tributou a menina do campo pra poder invocar a Yubel do deck. Agora a gente vai chegar numa carta que eu não comentei sobre ela agora, que é essa cartinha aqui, ó. O nome dela é... Caiu a minha conexão, obviamente. O nome da carta é Chronicle, Mature Chronicle, tá? Cadê o corte do YouTube fazendo aí Speak Martial? Essa carta aqui, toda vez que você invoca um monstro Yubel, ela vai ganhar um counter. E aí você pode tirar cartas dela pra poder fazer uma ação. Se você tirar 5 counters, você busca um Super Poly, tá? Então, nessa jogada o cara não tá chegando na trap ainda. Tá dando chama do cemitério pra matar a menina. A Yama vai voltar. E a Spirit invocou a Yubel aí, beleza? A Yubel morreu, invocou esse cara ceboso. Chama matou de novo a Spirit Yubel, invocou, e aí ela tá invocando de novo a Yubel amarela do cemitério. E aí teve 5 counters, né? Porque teve 5 monstros Yubel invocados e você pode adicionar o Super Poly deck pra tua mão. Junta, faz o Rage, passa o turno desse jeito. É jogada diferente, você não tem o Super Poly da Trap, mas você tem o Super Poly, que tem que descartar uma carta, mas a Trap também precisa, né? Então é rota diferente de jogada pra você fazer. Ah, esse cara morreu, o cara ainda invocou esse bicho ceboso aqui do deck, né? Mas enfim, foda-se. Esse aí eu não tô usando. Pra finalizar, você vai usar aqui o Pen e o Yubel, ou seja, só cartas do deck. A Pen mata a Yubel da mão. Pegou a Sansara, a Spirit morreu, invoca a Yubel amarela do deck. Normal somos Sansara, efeito tributo, invoca a Spirit. Efeito da Spirit, busca uma carta, pegou a Trap, setou a Trap. End phase, Sansara volta, toma. É isso, o Yubel mata a Spirit e você passa só com isso, né? Então, de novo, Super Polyzinho com a Yubel, Sansara negando efeito, e é isso. Parece tudo muito simples, e de fato é, porque o deck é isso. Mas ele tem essa vibe, né, de ser um deck que tira cartas do oponente, papapá. A gente tem que lembrar que esse deck nada mais é do que um deck que não existia e que recebeu suporte e que agora tá jogável, tá? Perfeitamente jogável. E isso é interessante. Pra você que é fanzaço de Yubel, com certeza ficou faltando coisas, com certeza ficou faltando combos, mas eu acho que o contexto básico tá dado, certo? Nas próximas coleções, mais cartas virão pra esse deck e quem sabe ele vire algo bem melhor, tá? Mas por hora é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.